curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta os 100 argumentos mais importantes da filosofia ocidental. Michel Bruce Steven Barboni. Introdução. Mostre meus argumentos. Vamos arruinar a filosofia dos cursos de graduação. Foi isso que dissemos aos nossos amigos e professores para lhes vender a ideia deste livro. Sabíamos por experiência que, em quase todas as aulas de filosofia que tivemos no curso de graduação, tínhamos que saber apenas um punhado de argumentos, totalizando não mais do que algumas páginas de anotações cuidadosamente elaboradas. Imaginamos um rolodex de argumentos à nossa frente, que pudéssemos girar com facilidade para encontrar o argumento e ir em frente. Os exames mensais ou semestrais de qualquer um desses cursos se resumiriam à apresentação do argumento de um filósofo seguido de uma crítica, em geral o argumento de outro filósofo. A capacidade de enunciar um argumento de maneira clara e concisa, numa prova por exemplo, demonstra que a pessoa conhece sucintamente a matéria. Os argumentos a seguir podem ser vistos como respostas às perguntas de uma prova e também a algumas das perguntas da vida. Mostre meus argumentos é o grito de guerra dos filósofos. Como todo mundo tem sentimentos, opiniões e experiências pessoais subjetivas, a filosofia apela à base comum quando se trata de avaliar objetivamente as alegações. O raciocínio lógico é independente de compromissos políticos ou religiosos. Para simplificar, um argumento é válido ou não é. Se é ou não convincente já é outra questão. Quando alguém analisa uma posição em termos de argumento, responde com um certo nível de rigor e atenção. Argumentos pouco convincentes podem ser descartados imediatamente como absurdos ou esquecidos. No entanto, os argumentos que evocam reações fortes, devido em geral às suas possíveis consequências, são rechaçados por uma reformulação do argumento inicial, mostrando explicitamente por que as conclusões não procedem, além de inferências, pressupostos e justificativas. Quando as coisas ficam sérias, queremos só os argumentos. Já passou a época em que uma pessoa conseguia ler todo o cânone filosófico ocidental. A filosofia precisa de novos recursos didáticos para enfrentar o fato de que a quantidade de argumentos importantes vai aumentar enquanto o número de horas de que dispõe um aluno de qualquer nível vai permanecer mais ou menos igual. A filosofia como disciplina formal precisa ficar cada vez mais esperta a respeito de como selecionar os argumentos que merecem mais atenção na sala de aula e de como ensiná-los. Fora da sala de aula, há poucos recursos, ou nenhum, que sirvam como guias de estudo. São feitos guias de estudo detalhados para tudo: Bíblia, cálculo, gramática, biologia, mas não para a filosofia. Nas livrarias, há folhas laminadas que listam todas as equações matemáticas padrão, folhas com os verbos mais comuns do espanhol e até uma sobre golfe para mulheres, mas nenhuma traz argumentos sobre a existência de Deus, o livre-arbítrio ou responsabilidade moral. Muitos livros apresentam importantes argumentos filosóficos, mas em geral esses livros esboçam apenas um único argumento ou uma série de argumentos relacionados. As enciclopédias de filosofia são ótimas para descrições limitadas de filósofos e conceitos, mas há necessidade de ferramentas de referência que ofereçam argumentos específicos. No fim, essas fontes secundárias acabam enterrando o argumento em comentários e análises, e não se prestam a oferecer referências de maneira concisa e eficiente. Descobrir um argumento em meio à análise pode levar tanto tempo quanto ir ao texto original. Este volume funciona como um guia compacto e acessível a ambas as fontes. Vale a pena ressaltar que este volume exibe sendo os mais importantes argumentos e que essa lista não é exaustiva nem incontroversa. Este é o primeiro projeto desse tipo. Não há compilações equivalentes de argumentos que sejam univocamente aceitas na área. Em todas as áreas, os especialistas discordam, talvez mais ainda em filosofia. Argumentos que agora são valorizados podem não ser considerados tão importantes no futuro. Mesmo quando há um consenso sobre a importância de um argumento, pode não haver clareza sobre o seu desenrolar ou sobre a validade de sua conclusão. Neste volume, os autores selecionaram citações representativas em apoio às suas versões dos argumentos. Os argumentos que se seguem não são comparados em termos de importância. O argumento às 5 vias de Aquino não deve ser considerado mais importante do que outros com base no fato de ser o primeiro. Há muitos outros argumentos importantes que não foram incluídos aqui, e esperamos apresentá-los em trabalhos futuros. Selecionamos argumentos com que pode se deparar um estudante de filosofia,
Embora muitas dessas questões possam surgir em cursos que não sejam de filosofia, a maioria desses argumentos emprega inferências lógicas intuitivas, permitindo que leitores sem treinamento formal em lógica acompanhem o argumento. A regra de inferência usada para chegar a cada conclusão é nomeada para permitir que o leitor veja explicitamente a estrutura válida do argumento. Apresentamos uma visão geral das inferências nos apêndices. Como alguns dos argumentos exigem uma compreensão mais avançada da lógica, os leitores podem se beneficiar com a introdução e os comentários, que fornecem a estratégia geral. Este volume é dividido em 6 partes: filosofia e religião, metafísica, epistemologia, ética, filosofia da mente, filosofia da ciência e filosofia da linguagem. Os ramos da filosofia são em número maior do que as seções deste volume e, dentro dos domínios incluídos, há muitos outros argumentos que não foram apresentados aqui. É comum que argumentos de uma área influenciem argumentos de outra área. Muitos argumentos poderiam ser incluídos em múltiplas seções. Essas divisões são provisionais e alguns argumentos se referem a outros argumentos do livro, assinalados com questão de número e então o número do argumento. A informação bibliográfica de cada artigo também é instrutiva para futuras leituras. A seguir, apresentamos introduções aos argumentos em forma de perguntas que eles abordam. Em outras palavras, fornecemos perguntas que levariam naturalmente ao argumento. Por exemplo, a mudança é real? Questão de número 14. Conduz os leitores ao artigo Parmênides e a refutação da mudança. Argumento de número 14. Filosofia da religião. O que são as 5 vias de Aquino para provar a existência de Deus? Argumento de número 1. Será que deve haver pelo menos um ser autoexistente que explique por que há alguma coisa em vez de nada? Argumento de número 2. Se algo passa a existir, então ele tem uma causa. Argumento de número 3. Se nada maior que Deus pode ser pensado, será que isso significa que Deus tem que existir na realidade? Argumento de número 4. Qual era a aposta de Pascal? Argumento de número 5. Será que é racional ter uma crença religiosa sem evidências suficientes? Argumento de número 6. Será que a existência do mal no mundo refuta a existência de Deus? Argumento de número 7. E se Deus permite o mal para que os humanos tenham o benefício maior do livre-arbítrio? Argumento de número 8. Será que o livre-arbítrio implica o poder de pecar? Argumento de número 9. Será que é justificável acreditar num milagre com base em evidências empíricas? Argumento de número 10. O que é sagrado porque os deuses aprovam ou eles aprovam tal coisa porque é sagrada? Argumento de número 11. O que Nietzsche quis dizer quando disse Deus está morto e como é que fica a verdade? Argumento de número 12. O que é a navalha de Ockham? Argumento de número 13. Metafísica. A mudança é real. Argumento de número 14. Se a mudança não é real, será que o tempo é real? Argumento de número 15. Há apenas coisas que são percebidas como reais. Argumento de número 16. Como Kant argumentou contra esse tipo de idealismo e ceticismo. Argumento de número 17. Qual é a relação entre necessidade e possibilidade em termos de passado, presente e futuro? Argumento de número 18. Se as coisas poderiam ter sido diferentes no passado, isso significa que há diferentes mundos possíveis. Argumento de número 19. O que são pessoas e o que faz com que uma pessoa mantenha sua identidade numérica ao longo do tempo? Argumento de número 20. Será que há um fator decisivo, por exemplo, massa corporal, massa cerebral ou lembranças, para a identidade pessoal? Argumento de número 21. De que maneira as coisas persistem ao longo do tempo e no entanto mudam? Argumento de número 5, 22, 23. Será que os humanos têm uma parte incorpórea e material chamada alma? Argumento de número 24. Será que é irracional temer a morte? Argumento de número 25. Como conhecemos as coisas se elas estão em fluxo constante? Argumento de número 26. Como Aristóteles argumentou contra as formas de Platão? Argumento de número 27. Será que a mesma teoria lógica pode ser aplicada a todos os domínios ou será que domínios diferentes exigem lógicas diferentes? Argumento de número 28. Será que pode haver uma totalidade de proposições verdadeiras sem incorrer em paradoxos? Argumento de número 29. Qual é a conexão entre livre-arbítrio e responsabilidade moral? Argumento de número 30. Tenho livre-arbítrio apenas quando tenho a opção de fazer outra coisa. Argumento de número 31. O livre-arbítrio e o determinismo são compatíveis.
Argumento de número 32. Se tudo vai acontecer ou não, o fatalismo não seria defensável. Argumento de número 33. Como o existencialismo de Sartre, o homem está condenado a ser livre, entra nesta conversa. Argumento de número 34. Epistemologia. Como sei que existo? Argumento de número 35. Como saber com certeza que não estou sonhando? Argumento de número 36. Sou diretamente consciente das sensações ou experiências. Argumento de número 37. Será que toda crença precisa ser justificada por outras crenças e será que isso leva a um regresso infinito? Argumento de número 38. Há alguma resposta do senso comum ao ceticismo? Argumento de número 39. Se não pode haver nenhum método justificado para distinguir normativamente entre diferentes visões epistêmicas, será que todas as definições são epistemicamente iguais? Argumento de número 40. Qual é a falha da definição tradicional de conhecimento como crença justificada e verdadeira? Argumento de número 41. Será que uma coisa é verdadeira só porque as pessoas concordam que seja verdadeira? Argumento de número 42. Será possível diferenciar conhecimento ou experiência entre um componente conceitual e um componente empírico? Argumento de número 43. Será que há uma divisão nítida entre verdades analíticas e verdades sintéticas? Argumento de número 44. Haverá uma justificativa racional para inferências indutivas e o fundamento da ciência moderna. Argumento de número 45. Se determinadas coisas são semelhantes em casos observáveis ou identificados, serão semelhantes também em outros casos, não observáveis e não identificados. Argumento de número 46. Será que a filosofia deve se voltar para a ciência para explicar e justificar o nosso conhecimento do mundo? Argumento de número 47. Será que alguns estados cognitivos estão em contato direto com a realidade, formando uma base firme que sustenta o resto do nosso conhecimento? Argumento de número 548, 49. Há limitações para o que o raciocínio pode fazer. Argumento de número 50. Ética. Será que o na vida justa traz felicidade? Argumento de número 51. Será que o na vida feliz é a que está de acordo com a razão? Argumento de número 52. Será o bem uma só coisa ou muitas? Argumento de número 53. Qual é a melhor vida que uma pessoa pode levar? Argumento de número 54. Kant tinha um argumento para o imperativo categórico. Argumento de número 55. E por que ele pensava que a autonomia merece respeito? Argumento de número 56. Será que o bem deve ser concebido em termos de utilidade? Argumento de número 57. Serão os humanos apenas hedonistas, que defendem o prazer acima de tudo? Argumento de número 58. Será que toda a moralidade é relativa ou haverá princípios objetivos que extrapolam as culturas? Argumento de número 59. O bem pode ser definido. Argumento de número 60. Devemos aceitar a autoridade do Estado. Argumento de número 61. Será a tributação um trabalho forçado? Argumento de número 62. Temos o dever moral de fazer caridade. Argumento de número 63. Seria melhor haver um número maior e não menor de pessoas no futuro. Argumento de número 64. Será que uma grande perda para uma só pessoa pode ser justificada por benefícios menores para muitas outras? Argumento de número 65. Será melhor que todos desçam ao mesmo nível do que aceitar a desigualdade? Argumento de número 66. Será que a justiça exige uma distribuição padronizada da propriedade? Argumento de número 67. Quais são os argumentos centrais do feminismo liberal? Argumento de número 68. Qual é o status moral de casos marginais, ou seja, quando não existe uma linha nítida entre animais humanos e não humanos? Argumento de número 69. Qual é o argumento mais robusto a favor do vegetarianismo? Argumento de número 70. O que um famoso violinista tem a ver com o argumento mais discutido no debate sobre o aborto? Argumento de número 71. Será o aborto imoral devido à perda de experiências, atividades, projetos e prazeres futuros? Argumento de número 72. Será que uma coisa precisa ser capaz de desejar ou conceber alguma coisa para ter direito a alguma coisa, como por exemplo a vida? Argumento de número 73. Será que há uma diferença ética entre a eutanásia ativa e passiva? Argumento de número 74. Filosofia da mente.
A mente é uma tabula rasa ou há ideias inatas. Argumento de número 75. O que é dualismo cartesiano e será a mente distinta do corpo? Argumento de número 76. Qual é o problema mente-corpo? Argumento de número 77. O que é dualismo de propriedade e como ele é diferente do dualismo de substância? Argumento de número 78. Os eventos mentais são idênticos aos eventos físicos. Argumento de número 79, 80. Será que cada propriedade mental é realizada de uma maneira física específica? Argumento de número 81. Como a mente não física movimenta o corpo físico? Argumento de número 82. Será que tenho acesso privilegiado aos meus estados mentais e será que posso conhecer os estados mentais dos outros? Argumento de número 83. Será que o fisicalismo captura todos os fatos essenciais da experiência? Argumento de número 84, 85. Se o mundo zumbi é metafisicamente possível, seria isso uma crítica ao fisicalismo? Argumento de número 86. Será que a sensação de cor revela características intrínsecas da cor? Argumento de número 87. Desde que tivesse os programas necessários, poderia o computador ter uma mente? Em outras palavras, será que a verdadeira inteligência artificial é possível? Argumento de número 88. Ciência e linguagem. Como discernir a ciência da pseudociência? Argumento de número 89. Será que os paradigmas científicos se desenvolvem a partir dos anteriores? Ou seja, serão eles comensuráveis? Argumento de número 90. Será a passagem de um paradigma a outro um processo racional? Argumento de número 90. Será o realismo científico a única maneira de tornar não miraculoso o progresso da ciência e da tecnologia? Argumento de número 91. Como Galileu soube, sem experimentar, que todos os objetos caem na mesma velocidade, independentemente do peso? Argumento de número 92. Uma teoria falível deveria ser eliminada? Argumento de número 93. Será que existe uma linguagem totalmente privada? Argumento de número 94. Será que aprender uma linguagem requer aprender uma regra? Argumento de número 95. Será que aprender uma regra implica aprender uma linguagem? Argumento de número 96. Quando há tradução, há também interpretação? Argumento de número 97, 98. Se há enunciados verdadeiros que contenham objetos abstratos, será que isso significa que esses objetos abstratos existem? Argumento de número 99. Será o platonismo matemático a melhor maneira de explicar o conhecimento matemático? Argumento de número 100. Como usar este livro? Nos boxes que precedem os argumentos, você encontrará uma lista de fontes originais e secundárias. As citações ajudam a mostrar como o argumento é apresentado no texto. PL. As premissas são assinaladas com P. P2. Uma premissa é um enunciado, verdadeiro ou falso, que é dado como evidência ou razão para aceitar a conclusão. A conclusão é o enunciado defendido pelo argumento e sustentado pelas premissas. CL. As conclusões, que podem ser muitas, são assinaladas com C e são recuadas. Os indicadores da conclusão, por exemplo, então e daí, foram omitidos. A regra de inferência ou substituição é mencionada depois de conclusões dedutivas.